E hoje o Dr. Antônio Sprosser vai dar uma aula sobre depressão na terceira idade. É uma doença que preocupa, a expectativa do brasileiro cresce, aumenta e os nossos vovôs e vovós sofrem cada dia mais com essa doença silenciosa. E é o nosso papel como família, como pessoas que amamos, cuidar, observar. Por isso que a gente também precisa aprender. Dr. Antônio Sprosser, eu queria entender primeiro o que a depressão faz na nossa cabeça. Então, é uma coisa muito importante vocês entenderem que o nosso cérebro, aqui nós temos o cérebro lá dentro, ele é dividido em várias regiões com essas cores diferentes. Então, a gente aprendeu que existe aqui o centro da memória, o centro da fala, o centro da visão, o centro do comportamento. E lá dentro do cérebro, a gente vai ver que uma célula fala com a outra por intermédio dessas substâncias químicas que estão em azul e em vermelho. Por exemplo, a serotonina e a dopamina. Então, uma célula fala com a outra. Isso dá vibração, alegria, disposição, energia. E a gente aprendeu que essas substâncias químicas, chamadas neurotransmissores, são muito importantes para a vida da pessoa, para o comportamento. Às vezes, essas substâncias químicas diminuem muito no cérebro. E olha o que acontece aqui agora numa ressonância magnética feita num cérebro normal, numa pessoa alegre, que tem vivência, que tem vontade de trabalhar, vontade de casar, né? E uma pessoa na terceira idade que tem depressão, aquela amargura, aquela tristeza, não quer sair da cama. Então existe uma diferença muito grande nessa cor, na vivência do cérebro, entendeu? Doutor, a gente está aqui chamando o pessoal para participar, mandar perguntas para o senhor Claro. aqui ao vivo no nosso programa. Você pode participar usando a hashtag Hoje em Dia e a gente está recebendo aqui a primeira. Olha só, é da Daniela. A minha avó desenvolveu depressão e ansiedade após tratar um câncer. Esse tipo de coisa é comum acontecer com os idosos, doutor? Excelente a sua pergunta. Olha que coisa interessante. Um dos fatores desencadeantes da depressão na terceira idade é justamente essa coisa chamada falta de atividade. Mas por exemplo, caminhada, então tá olha valendo, só né, que doutor? coisa, Ticiane. Se você, por exemplo, na terceira idade pega um câncer, que é o caso da nossa telespectadora, vai gerar uma falta de atividade, uma doença no coração, um AVC, toma muito remédio, essa pessoa vai começar a não sair mais da cama e isso pode levar um fator desencadeante para a depressão. Essa falta de atividade, acho que é uma coisa que muitas famílias às vezes sentam na mesa do jantar, começam a falar porque o papai tem que trabalhar menos, a mãe está trabalhando demais, tem que sair do serviço, tem que ficar em casa. Mas aí também vem aquela pergunta, tá bom, volta para casa, para de trabalhar. Como é que vai ficar uma pessoa tão ativa? Então, essa é outra coisa que é um fator desencadeante, Aninha, chamado aposentadoria. A pessoa se aposenta, ela para de trabalhar, ela para de produzir, ela está acostumada a ver os amigos no trabalho, a socialização, de repente ela fica parada em casa. É um fator desencadeante para a depressão também. Agora, doutor, chegou mais um tweet pelas nossas redes sociais, que é o tweet do Léo. E ele faz a seguinte pergunta: a depressão pode desencadear outras doenças na terceira idade? Sim. Geralmente a pessoa deprimida na terceira idade, como ela vai ficar mais retraída, ela pode tentar, muitas vezes, ter pensamentos suicidas, pode desencadear alguns tipos de artrite, gastrite, úlcera. O nosso sistema gastrointestinal, ele é muito ligado à nossa área do cérebro. E se você tem depressão, você pode começar a ter problemas gastrointestinais também. Uma outra coisa muito séria que acontece na terceira idade é a síndrome do ninho vazio. Os filhos vão embora, os filhos casam. Eles ficam sozinhos. A terceira idade geralmente perde os parentes. Morte do seu querido marido ou namorado ou namorada. Das pessoas próximas pela idade, As pessoas, né? Esse ninho vazio, às vezes, é insubstituível. E isso pode desencadear um quadro depressivo. Finalmente, mudança de ambiente. As pessoas da terceira idade, muitas vezes, têm que mudar de casa, mudar de apartamento e morar na casa de outras pessoas. Ou ir para um abrigo. Abrigo. E outra coisa, perde aquela liberdade.
começa a depender de outras pessoas para fazer o que normalmente faz. E essa dependência por outros, ou seja, ela não é mais capaz de gerar o que sempre fez, leva à depressão na terceira idade. Agora, como a gente vai saber o que é uma simples tristeza, né, na terceira idade ou o que é a depressão e quais os tratamentos? O doutor vai continuar explicando tudo para vocês já, logo depois do intervalo. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Hoje em Dia. Estão chegando várias perguntas para a gente através da hashtag Hoje em Dia nas nossas redes sociais. E já chegou uma pergunta agora da Laura. Olha, doutor Sprosser, ela pergunta o seguinte: quais os principais sintomas que os idosos demonstram quando estão com depressão em estado grave? Ok, Laura, eu vou responder a sua pergunta já. Só queria fazer um apanhado geral do que eu falei, porque esse assunto é muito importante. Normalmente a depressão da terceira idade acontece, aqui é o cérebro, cada região do cérebro é responsável por uma função, lá dentro as substâncias químicas como os neurotransmissores, a serotonina e a dopamina funcionam bem para dar vida para o cérebro e a falta dessas substâncias podem gerar numa ressonância magnética uma imagem dessa, apagada, comparando com o cérebro vivo, alegre, feliz, aqui é a depressão na terceira idade. E a gente nunca pode esquecer dos fatores desencadeantes da depressão na terceira idade, como o ninho vazio, as pessoas vão embora da gente, mudança de ambiente, a dependência nos outros, a falta de atividade causada por câncer, diabetes, insuficiência cardíaca, finalmente a aposentadoria, que te leva para casa, ficar em casa sem fazer nada, né? Então isso gera em você tristeza e depressão. Mas agora a gente tem que diferenciar o que é uma tristeza, que pode acontecer de vez em quando, e o que é uma depressão, que precisa tratamento, muitas vezes precisa terapia, medicamento. Então agora eu gostaria de mostrar para você, Laura, que perguntou, e para os telespectadores os principais sintomas da depressão na terceira idade. O primeiro deles é a falta de prazer nas atividades cotidianas. Você não tem alegria de fazer nada, começa com dor no corpo. Um dos primeiros sintomas de depressão é a dor no corpo. Alteração do sono, você começa a dormir de manhã e à tarde, deixa de dormir à noite. E outra coisa importante, você deixa de comer, começa a perder peso, emagrecer, uma falta de apetite progressiva. Além disso, perda da memória. Você esquece o nome das pessoas, esquece de falar o telefone, não tem mais energia, perda da concentração. As pessoas falam com você, você não quer, você fica largada na cama. Então, esses são os principais sintomas da depressão na terceira idade. Agora, o que me preocupa, doutora, eu estou escutando atentamente todos esses sintomas para poder ajudar quando a gente tem quem a gente ama, claro, a gente quer cuidar. Lógico. Mas aí me vem uma questão. Me parece muito com algo que você pode sentir num dia qualquer. Comecei a ficar um pouco mais triste, hoje eu não estou com muita vontade de fazer. Eu já posso considerar que é uma depressão ou é uma simples tristeza? O que é a diferença da depressão para a tristeza? Então, normalmente a tristeza ela é muito menos intensa. Você, por um período curto, você ainda continua a dar risada, se socializar. Na depressão, não. Na depressão, a força da tristeza é tão grande que você não consegue fazer nada. Na tristeza, ela é muito menos duradoura. É aquele luto que demora 2, 3 meses. Já na depressão, ela pode durar anos, ela pode durar até a sua vida. Na tristeza, você reage a estímulos positivamente. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada e você está triste, você começa a dar risada, você quer saber de alguém. Na depressão, não. A pessoa não reage a estímulos. Você conta uma coisa, ela não quer nem ouvir. Fica apática. Apática. Na tristeza, você tem um prejuízo funcional limitado. O que significa isso daqui? Você pode perder um pouco da memória. Na tristeza, você pode perder um pouco a memória. Já na depressão, não. Você tem um prejuízo funcional importante. Você não quer falar, você não quer sair da cama, você não lembra as coisas. Só quer dormir, né? Muitas vezes a depressão até é confundida com demência, hein? E não é. Depressão tem cura. Tristeza, por exemplo, melhora com o tempo. Já a depressão piora com o tempo. E a última dica, a tristeza tem um fator causal. Por exemplo, morreu meu cão, morreu meu amigo, eu fico por uns meses triste. A depressão muitas vezes acontece na terceira idade sem ter uma causa específica.
Lembrem-se, tem tratamento e precisa fazer diagnóstico. Acabou de chegar mais uma pergunta muito interessante das nossas redes sociais. Você de casa participe, use a hashtag Hoje em Dia para mandar a sua pergunta. Agora é da Silvana. Ela diz o seguinte: doutor, depressão e doença de Alzheimer caminham juntas no idoso? Muito boa pergunta. A doença de Alzheimer é uma demência e ela tem uns sintomas muito parecidos com a depressão, mas não é a mesma coisa. E outra coisa importante falar no nosso programa, a pessoa da terceira idade não é normal ter depressão também. Tem muitas pessoas da terceira idade que reagem bem, têm uma vida normal, mesmo com a negatividade ficam alegres. Depressão precisa tratar. Não aceite que a terceira idade dá depressão. Isto não é normal. Não é verdade. Agora, doutora, a depressão na terceira idade, ela tem um tratamento diferenciado? Tem sim. Qual que é? O tratamento da depressão na terceira idade, ela também envolve alguns remédios. Por exemplo, às vezes na depressão a pessoa fica muito irritada, muito agressiva e a gente precisa controlar isso com algum tipo de calmante. Já os antidepressivos usados na juventude, no adulto, não podem ser usados muitas vezes na terceira idade. Porque a pessoa da terceira idade é mais sensível aos remédios. Então tomem cuidado. Precisa ter um neurologista e um psiquiatra cuidando. Muitas vezes o uso de suplementos é muito bom. Por exemplo, complexo B, ômega 3, o hipéricum e o SAMe são substâncias usadas na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Mas o que realmente faz bem para tratar depressão na terceira idade é nós todos ajudarmos quem tem depressão a sairmos da cama. Atividade física, ter uma pessoa ou amigos, ter um grupo de autoajuda. Dançar, jogar carta. yoga. Eu acho que também receber o amor, o carinho da Amor, família, carinho. atenção, né? Um simples gesto, eu acho que É isso muito cura importante. qualquer depressão, né, doutor? Saia da cama, saia de casa, faça uma atividade física, só de caminhar já é bom. Pois uma é. aula de merengue. Pois é, vamos né? dançar, vamos fazer muito... Acupuntura é bom Muita também. acupuntura. Vamos se divertir. Muito obrigada, doutor Prazer estar com vocês. É sempre Muito uma obrigado, honra, viu, Aninha, receber obrigado, você aqui. Tice, César, obrigado. Obrigada, A gente está viu? junto. Até a próxima, Aninha. Inclusive, doutor, deixa eu aproveitar e falar, você de casa quer fazer mais perguntas para o doutor? Logo depois do programa, ele participa do nosso chat ao vivo para continuar esse bate-papo com você, para tirar mais dúvidas sobre a depressão na terceira idade. Até semana que vem, doutor Sprouse. Obrigado, um abraço.